Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Deus esteja repousando sobre seu coração. Que noite festiva, que noite alegre. A gente se alegra muito, né? Com a vida dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos visitantes. Muito bem-vindo a todos. Feliz Dia dos Pais para vocês mais uma vez. Amém? Amém. Que tempo bom, que culto gostoso. Olha só, hoje nós temos falado aqui na Betel sobre saúde. A cada 2 ou 3 meses a gente vem dar uma pinceladinha sobre saúde. Lembra? Tinha uma sexta que outro dia, eu com a Maiara fazendo um teatro. A Camila já falou com a gente um pouco outro dia também sobre saúde. O pastor carregou aqui um monte de pacote de arroz. Quem se lembra? Lembram? Então, a gente está voltando com esse tema saúde. Ele é recorrente, não tem como a gente se desvincular desse assunto para sempre. Amém? Vocês vão ter paciência com a gente sempre vai estar falando com muito amor, com muito carinho, com uma forma de incentivo para cada um cuidar bem da sua saúde física, emocional e espiritual. Eu penso que espiritual a gente está muito bem cuidado, né? Através do CTM, através das ministrações da palavra aqui, mas a gente precisa dar passo também na nossa saúde emocional e física, tá bom? E hoje a gente vai aproveitar aí como tema, né, na corrida da vida. A gente teve aí de manhã uma corrida dos pais, dos filhos, foi muito bom. E nós vamos aproveitar esse tema para a gente trazer uma reflexão sobre saúde. Não dá para a gente desconectar nosso corpo, falar assim, eu sou um ser espiritual, eu estou rompendo em fé. Como que a gente vai desconectar esse corpo das nossas emoções? Impossível. Como é que nós vamos desconectar esse corpo dessa parte física, carnal, mortal aqui? Não dá para desconectar. Então, nós somos um ser pleno, né? Não dá para você falar, nossa, estou rompendo em fé, mas estou com a minha saúde emocional abaladíssima. É incoerente. Então, a gente precisa ter essa saúde plena. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho no próximo slide, que nós vamos comparar um pouquinho um atleta. Vamos imaginar que você conhece um atleta. Esse atleta, ele tem alto desempenho. Para que ele tenha um alto desempenho, ele vai precisar de algumas coisas. Ele vai precisar de alguns equipamentos e acessórios. Ele vai precisar de um bom tênis para correr, ou um chinelo havaiana, né? Agora está na moda correr de chinelo havaiana. Ele vai precisar de um bom tênis, de uma roupa leve, não dá para ele correr de calça jeans, que fica difícil. Se for sol, ele vai ter que pôr um protetor solar, ele vai ter que pôr um boné. Ele vai ter que conhecer as regras claras da corrida, que senão vai dar problema. Ele precisa ter um bom condicionamento físico, um condicionamento progressivo. Não dá para ele já sair correndo numa maratona. Ele vai ter que se preparar, né? Ele vai ter que dormir bem, faz parte do condicionamento físico, fazer alongamento, aquecimento, enfim. Ele precisa de várias coisas. Ele precisa de um bom condicionamento emocional. Se ele for um atleta de alto desempenho, ele vai ter que ter resiliência, ele vai ter que ter ali pensamento focado, ele não pode se distrair, ele vai ter que falar, poxa, não foi dessa vez, mas vai ser da próxima. Ele vai ter que ter um equilíbrio emocional, que senão ele não dá conta. Ele tem que ter uma boa alimentação, água em quantidade adequada, né? Um corredor precisa de mais água do que uma pessoa normal, do que eu preciso de 35 ml por quilo de peso. Um corredor, 45, sei lá, depende do quanto ele corre. E ele precisa de pessoas ao lado dele, de suporte, apoio. Ele precisa de uma família que o apoie, ele precisa de um treinador que dá um apoio para ele. De repente, se for um atleta de alta performance, tem grupos de psicólogos que ajudam. Enfim, ele precisa, eu citei algumas coisas. Aí, de repente, você fala assim, bom, eu não quero ser um corredor, isso aí não me interessa. Tá, a gente pode não ser um corredor, não se inscrever em prova nenhuma de corrida, nenhuma. Mas, na corrida da vida, todos nós já estamos inscritos, mesmo que a gente não queira. Olha só, eu nunca me inscrevi numa prova de câncer. Eu já fiz 2 provas. Eu nunca me inscrevi numa prova de endometriose severa. Eu
Eu tive uma. Eu nunca me inscrevi numa prova de aneurisma cerebral. Também já tive. Nunca me recordo de ter me inscrito, feito a minha inscrição numa prova de infecção hospitalar, mas já tive. Então, percebe que na corrida da vida, na corrida normal, a gente pode se inscrever ou não, mas na corrida da vida, a gente não se inscreve em provas difíceis, tipo maratona, tipo aquelas absurdas, mas a vida se encarrega de se inscrever por nós. Não tem jeito. Concorda comigo? Está certo esse raciocínio até aqui? Perfeito? Muito bem. Então, assim, se o atleta de alto nível tem que se preparar para ele vencer, para ele não lesionar, para ele não desistir, ele tem que se preparar com várias coisas. Nós também temos que preparar para a corrida da vida. Concorda comigo? Porque se você já está inscrito na prova da corrida da vida, já era. Então, já que já era, então vamos fazer o quê? Vamos nos preparar. Já nos inscreveram. Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide, que vai dizer para a gente o que a gente precisa. O atleta, eu já falei o que ele precisa. Nós, na corrida da vida, precisamos de ter um desempenho espiritual de alto nível, emocional e físico. Dá para desconectar uma coisa da outra, como eu falei no começo? Não. A gente pode até não cuidar de uma das áreas, mas ela vai afetar a outra. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, sobre o aspecto espiritual. Por exemplo, nós vamos fazer um link com o físico e com o emocional. Vamos ver como tudo isso se junta de uma forma interessante. Tá, olha só. Vamos passar para o próximo? A gente vai agora abordar o primeiro aspecto, que é o desempenho espiritual. Lembra que a gente dividiu em espiritual, físico, espiritual, emocional e físico? Nós vamos falar primeiro do desempenho espiritual. Assim como aquele atleta lá precisava de várias coisas para ele ter um bom desempenho, dentro da caixinha espiritual, você precisa de um manual de instrução. Lembra que o corredor precisava conhecer as regras da corrida? Aqui a gente precisa conhecer as regras da corrida da vida. E a melhor regra que a gente tem, o melhor manual é a palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo. Tudo, tudo. Você precisa de ter comunhão com as pessoas, você precisa de apoio das pessoas, assim como um atleta precisava. Você precisa de oração, você precisa de santidade. Tá? Então, veja bem, quando a gente pensa na Bíblia, ela é nosso manual de instrução. Lá em Mateus 22, 29, está assim, e diz assim: Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vamos pensar aqui, você pai, na Bíblia, no manual de instrução, você é chamado de uma referência espiritual dentro do seu lar, certo? Uma mãe também é, com certeza. Mas cabe ao homem esse papel dessa liderança espiritual. E um bom líder espiritual, ele precisa, já que ele é o líder, ele precisa manejar bem o manual, ele precisa conhecer. Lembra aqui que falou das profissões? O eletricista, ele vai instalar lá um equipamento elétrico, de um equipamento totalmente novo. O que ele vai precisar estudar primeiro? O manual de instruções daquele aparelho, senão ele não vai conseguir desempenhar. Então, não dá para a gente se desvincular do manual de instruções. A próxima tela vai mostrar um pouquinho para a gente 2 versículos que vai falar um pouquinho desse manual de instrução. Olha só, em Deuteronômio 6, 6 e 7 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha só, primeiro lugar, pai, e igreja, não é só para o pai, é para a igreja, né? Mas vamos falar do papai aí. Primeira palavra de Deus, esse manual de instrução, ele tem que estar no teu coração, impregnado. Coração, quando a gente usa a palavra coração na Bíblia, é mente. A palavra de Deus tem que estar impregnada na tua mente. Depois que ela está impregnada na tua mente, ela tem que ser aplicável na sua vida. Depois disso, você tem condições de ensinar a teus filhos e dela falar.
quase que um professor mesmo, né? O ofício do professor. O professor ensina, ele desenha, ele explica o que ele desenhou. Ser professor é uma coisa, a gente vai e volta, sempre repetindo a informação. Você vai ensinar teu filho, você está sentado em casa, você está ensinando, você está andando no caminho, está levando para a escola, você está ensinando, a hora de dormir, a hora de acordar. Mas para isso, você precisa, a palavra tem que estar na sua mente. Você tem que ser a primeira, o impacto da palavra vai ter que ser em você primeiro, e depois na vida do teu filho. E Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviar dele. Um filho geralmente fica na casa do pai por uns 21 anos mais ou menos, né? Menos, mais. Eu sou um caso meio à parte, que eu saí com 7 anos e nunca mais voltei, 7 anos de idade. Mas geralmente os filhos ficam aí até formar na faculdade ou no ensino técnico, enfim. É o tempo que você tem para ensinar. O pai tem a função de um professor, só que professor, ele ensina aquilo que ele já conhece. Então você tem que conhecer muito bem essa palavra, manejar muito bem, ter ela aplicável na sua vida para você ensinar. Senão não dá para ensinar uma coisa que eu não sei, que eu não vivo, né? Muito bem. Quando a gente olha para a Bíblia é um livro muito interessante. Ela mostra bons e maus exemplos. A Bíblia ela é tão verdadeira assim, ao ponto dela não só mostrar, vou mostrar só coisa bonita. Não, ela mostra as coisas feias também, de nós seres humanos. Por isso ela é tão importante, porque ela é um com a gente. Mostra as nossas falhas, os nossos acertos, né? E a gente tem um exemplo na Bíblia, exemplos bons, mas temos um exemplo, ruim. Por exemplo, a gente pega lá o profeta Samuel. Em 1 Samuel 8, de 1 a 3, eu vou ler para vocês. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. 1 Samuel 8, de 1 a 3. A gente vê aqui na Bíblia, ela colocando um homem segundo o coração de Deus, o profeta Samuel, um homem com quem Deus falou profundamente, desde criança. E a gente vê aqui que ele tinha uma falha como pai, né? Ele delegou uma autoridade para os filhos dele, uma responsabilidade. Ele constituiu os filhos dele como juízes sobre Israel. Israel era governado por juízes. Ele colocou os filhos dele por juízes sobre a nação. Só que os filhos dele não tinham integridade. Eles eram sujeitos inclinados à avareza, suborno e pervertiam o direito. E ali ele fez algo ruim. Por quê? Os filhos não estavam em condições de assumir aquele cargo de juiz. Ele coloca essa responsabilidade na mão dos filhos dele. E a gente vê que Samuel, ele tinha uma visão boa. Por exemplo, quando ele corrige Saul, ele corrige com força, com postura. Só que a gente não vê, citando na Bíblia, essa correção para com os filhos dele. E pior do que isso, ele coloca os filhos como juízes sobre a nação de Israel. Isso traz uma consequência nacional. A partir disso, o povo se desagrada e pede a Deus um rei. Então trouxe uma consequência aí para a nação. Então, olha só, o que traz um alerta para a gente, Samuel? Que por mais que nós todos aqui somos homens de Deus, mulheres de Deus, conhecemos a palavra, mas nunca deixe de se esforçar mais e mais e mais para conhecer essa palavra. E nunca deixe de aplicar essa palavra na sua vida. E não deixe de corrigir os seus filhos. Filhos são pedras preciosas, que Deus entrega uma pedra bruta para a gente, com 0 anos de idade, e ele fica lá 21 anos e a gente lapidando esse filho, corrigir é um ato de amor. A gente tem vivido numa sociedade em que cada vez mais, não estou falando da igreja Betel, estou falando da sociedade,
se corrige menos os filhos. Eu me lembro, assim, como professora, a gente tinha muitos problemas na escola, e às vezes a gente tinha meninos muito difíceis. E aí a diretora falava assim, vamos passar esses meninos. A gente falou, não, mas como que nós vamos passar? Vamos segurar esses meninos aqui, que desaforo. Ela falava, deixa que a vida ensina. O que eles não querem aprender aqui com a gente, a vida ensina. E, gente, a vida ensina de uma forma muito difícil. Então, que a gente aprenda com o exemplo de Samuel, um mau exemplo dele, nós com pais e mães aqui também presentes. Corrija seu filho. Corrija em amor. Ensine a palavra. Sabe? Cuide do seu filho, sempre aparando as arestas. Teu filho é pedra preciosa, é um diamante. Só que diamante precisa de lapidação para ficar bonito. Senão ele é pedra bruta, sem valor. Mas quando lapidado, seu filho é valoroso. Como é que você vai corrigir seu filho em amor? É na palavra. É você aplicando a palavra na sua vida, se esforçando por conhecer a palavra. Então, nós muitas vezes lideramos. Qual é a prerrogativa de Timóteo para que a gente lidere na casa do Senhor? Que a gente primeiro lidere bem a nossa casa. Então, você que tem os seus filhos ainda aí menores, porque chega um ponto, a gente sabe que eles vão tomar o rumo deles, eles vão ser donos de si. A gente vai perdendo aí o controle. Assim, porque é para ser assim mesmo. Chega um momento que eles vão escolher. Mas enquanto está na tua casa, não faça como o profeta Samuel, tá bom? Bom, nós falamos aí então um pouquinho sobre a palavra. A gente falou do elemento, né, que era a palavra de Deus. Lembra que o atleta precisa, na sua vida espiritual, ele precisa da palavra, e ele precisa de comunhão, tá? Vamos lá, pensar. A comunhão entre as pessoas, um atleta, ele precisa de pessoas que o ajude. Se o atleta não tiver quem o ajude ali, quem o incentive, quem o treine, ele não vai ser um bom atleta. E você também precisa de ajuda das pessoas, a gente precisa do coletivo. Vamos imaginar que você queira fazer uma atividade física. Gente, a coisa pior que tem é para ir para musculação sozinho. Não sei se todos aqui compartilham, quem faz musculação, da mesma experiência. Coisa boa quando a Maiara fala, vamos comigo, vamos mãe junto. Quando meu esposo fala, vamos comigo, a gente fala, ufa, graças a Deus. Se for para eu ir sozinha, eu deixo para daqui uma hora eu acabo não indo. Então, a comunhão. Então, o segundo elemento, a primeira foi a palavra. O segundo elemento que você, pai, precisa para você correr bem a corrida da vida, você precisa de comunhão. Hebreus 10, 25 diz assim para nós, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ele faz um alerta que a gente não deixe de reunir como igreja, esse poder que há no coletivo. Lembra que eu falei? Para ir para uma corrida, para uma caminhada, quando a gente vai em grupo, como é gostoso. E quando a gente está aqui no poder do coletivo, como isso é poderoso. Ele fala para a gente não deixar esse ajuntamento. Se você quer ser um pai de alta performance, não deixe esse coletivo aqui que nós estamos vivendo agora, não deixe. E por quê? Porque ele fala assim, que a gente vai se encorajar no coletivo. Coletivo, a célula, a igreja, o CTM, a corrida de sábado, não importa, o Betel Artes tem um poder de encorajamento. E a Betel tem tantas oportunidades do coletivo, como eu citei. Amanhã começa aí, Betel Artes, a inscrição. Como essas mulheres são edificadas na comunhão, elas são curadas de feridas emocionais, espirituais, a salvação chega a essas mulheres. Na célula, como essa comunhão nos assiste, nos envolve, cria vínculos que trazem cura para a nossa vida. E a comunhão, ela reflete muito na nossa saúde física, emocional e espiritual. Ela atinge, a comunhão, ela tem um poder de atingir esse coletivo. E eu vou mostrar isso para vocês através da ciência. É meio que um pensamento coletivo, né? Que a comunhão é bom para a nossa vida, para a nossa saúde emocional, física e espiritual.
Mas vamos ver isso, se isso é fato, se pode ser comprovado através da ciência. Próxima tela, ela vai mostrar para a gente o poder da comunhão, tá? Segundo a ciência. A gente tem a ocitocina, que é chamado de hormônio do amor. É produzido no cérebro e está diretamente ligado ao afeto, confiança, empatia e conexão social. E é ativada por abraços, toques, carinho, contato visual, amamentação e até orações em grupo. Isso aqui não é um pensamento comum, eu acho. Não, isso é ciência. Então, a ciência vai comprovar que a gente está junto no coletivo, é o que Hebreus nos falou, para a gente não deixar de se reunir, porque no ajuntamento há encorajamento. Então, quando você vem aqui, quando você vai à célula, mesmo aquele dia que você não quer ir à célula, mas você tem um compromisso, você vai. Será que só eu já passei por isso aqui? Tem mais alguém que não queria de jeito nenhum, mas foi? E foi uma bênção. Você saiu de lá encorajado. Por quê? Lá foi ativada a sua ocitocina. E por isso que você saiu bem de lá, olha só. Porque lá tem abraço, tem toque, tem carinho, tem oração em grupo. Isso aí te traz saúde para o corpo, para a mente, para o espírito. Olha a próxima tela, que coisa interessante sobre a ocitocina. Aqui tem a ação, aqui é o que você faz, e aqui tem o benefício que traz para o corpo. Tudo em relação à ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando você abraça ou tem um toque afetivo, tem um benefício no seu físico, há uma redução de estresse e da pressão arterial. Não fui eu que inventei isso, tá? Quando você tem um contato social positivo, lá dentro do seu lar, no seu trabalho, aqui na comunhão, você tem uma resposta emocional, aumento da confiança e empatia. Sua saúde emocional está sendo ativada. Quando você tem um relacionamento saudável, que ativa a ocitocina, como consequência você vai ter fortalecimento do vínculo conjugal e familiar. Então, você pai, eu sei que muitos aqui têm experiências difíceis na vida, né, que não receberam abraços dos pais, veio daquela coisa meio do coronel assim, né? Mas experimente aí devagarzinho ativando a sua ocitocina. Ela é cura para o teu corpo, ela é cura para a tua alma, para o teu espírito, combinado? Vamos usar a ocitocina, é de graça. Olha, quando você vem aqui para Betel, você está tendo ocitocina de graça, você está sendo curado de graça, que aqui tem muito abraço, né? Tem uma curiosidade científica que diz que um abraço de 20 segundos aumenta a ocitocina, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, e por conta disso aí, você já tem a terapia gratuita. Não precisa nem pagar o pessoal da psicologia aí, né, Maiara? Os psicólogos ficam bravos com a gente. Bom, nós já falamos aí um pouquinho, então, da Bíblia, da importância para você pai, para você igreja, para mim, Helenice. Nós já falamos da comunhão, como é importante. Agora nós vamos falar sobre a oração. A gente tem uma ideia assim de que a oração faz muito bem para o nosso espírito, não tem essa ideia? Faz bem para o nosso corpo e para a nossa emoção? A gente intuitivamente, a gente já sabe disso, mas vamos ver como é que isso se processa lá dentro de nós, tá bom? Através dos nossos hormônios. Deus deu essa ferramenta, que é a oração, para tornar a nossa vida mais leve. Vamos imaginar que o Mota, ele resolveu agora ser um maratonista. Fica de pé aqui, Mota. Vem cá, treinador, aquecedor. Fica o aquecedor. O Mota agora, ele resolveu ser um corredor de elite. E esse treinador aqui é o melhor do mundo. Melhor. Nunca existiu igual. E ele vai treinar o Mota. Mas tem um combinado. Ele só vai dar instruções para o Mota se o Mota quiser. Porque se o Mota não quiser, ele não vai fazer. Não tem como. Tem como a gente forçar alguém a ser um corredor, falar, não dá.
Então, o Mota tem que querer ter relacionamento, diálogo com esse treinador. Tudo que você perguntar, Mota, ele vai te responder, ele vai te instruir, ele vai fazer tudo para você. Você só precisa se comunicar com ele. Se você resolver, não quero papo, treinador, ele vai te respeitar. Isso aqui é a oração. Quem é o melhor treinador de todos os tempos na nossa vida, na corrida da vida? Deus. Esses somos nós. Mas, para a gente ter essa ferramenta do treinador que vai evitar feridas, ferimentos, erros, baixa performance, a gente tem que querer conversar com esse treinador todo dia. Evitar lesão. Quanta coisa a experiência desse homem para não se machucar na corrida da vida. Deus e o homem, a gente só precisa querer se relacionar. Só isso. O treinador já está disposto. O corredor, aí cada um vai responder por si. Tá bom? Obrigada, atores. Ai, gente, dá uma palma para eles. Eles foram brilhantes. Olha só. Vamos agora ver se a oração tem algum embasamento científico para ela? Na próxima tela, essa tela, tem essa pessoa, eu vou ler para vocês o currículo dela. Ela é Rosana Alves, ela é brasileira, ela é psicóloga, neurocientista, reconhecida internacionalmente. Ela tem mestrado, doutorado, 3 pós-doutorados em neurociência. Ela é cristã, autora de quase 20 livros. Tem um livro dela de destaque que chama Neurociência da Felicidade. Ela é diretora acadêmica e presidente de um instituto de neurogênese nos Estados Unidos, onde ela mora. Ela é uma palestrante internacional. Ela é uma das 4 melhores neurocientistas do mundo. Você acha que ela tem um pouquinho de gabarito para falar para a gente sobre oração? Você acha? Mais que eu, até que a pastora Sueli, que é a mulher da oração, a pastora Sueli vai ter muita propriedade na parte espiritual, não tenho dúvida. E qualquer um de nós aqui também poderia ter. Mas na parte de mostrar que essa oração vai ativar a nós internamente e vai mudar a nossa saúde física e emocional, aí o ponto é com ela. A gente vai assistir um vídeo bem curtinho, quando ela fala do poder da oração. Preste atenção. Quando a gente fala dos benefícios da oração, os estudos mostram que você pode ter uma diminuição dos problemas cardíacos, hipertensão, diabetes. A gente não sabe quem provoca quem, mas estudos mostram um aumento da densidade, da espessura de córtex pré-frontal naqueles que oram. E córtex pré-frontal é a região que nos torna seres humanos. Independente se a oração é de uma pessoa que já está há muito tempo no Evangelho, se a oração é com muita fé, se é fervorosa, se é silenciosa. Independente. A oração, ela age em diferentes sistemas cerebrais. Da dor, analgesia, nós temos receptores que são ativados, provocando diminuição da dor com a oração. Fica aí o recado, arrepia, gente, né? Você pode sentir menos dor se orar mais. É possível, não é? Tá dizendo aí. E ela sabe o que está falando. Próximo slide vai dizer para nós que a oração ela não é apenas uma ferramenta espiritual. Quando eu digo apenas, eu não estou diminuindo isso, o poder do espiritual, tá? Ela não é só uma ferramenta espiritual, ela é uma ferramenta biológica e cientificamente poderosa. Orar nos faz viver mais e melhor. Pesquisas em universidades super renomadas, elas mostram que a prática da oração traz impacto profundo na mente e no corpo. Foi listado aqui 2 coisas que a oração melhora. Olha só, ela aumenta o tempo de vida. Pessoas que têm regularidade na oração. O que é regularidade?
ora com frequência, todos os dias, orar sem cessar. Isso faz com que você aumente a expectativa de vida em 10 anos, em relação àquele que não ora. Você fala assim, conversa. Vamos lá. Mas por que isso acontece? Olha só, a oração ela altera fisicamente o cérebro. Exames feitos em ressonância magnética mostram que momentos de oração ativam regiões do cérebro associadas à empatia, compaixão e amor, como a parte do cérebro aqui na frente, chamada de córtex pré-frontal ou sistema límbico. Com o tempo, essas áreas vão se fortalecendo e criam um cérebro mais calmo, mais focado e mais resiliente. Além disso, a oração ela reduz o cortisol. Cortisol é chamado de hormônio do estresse. O cortisol é importante? Claro que sim. Senão você ia ver uma cobra e ia falar, ai, que legal uma cobra. O cortisol te faz ter a reação de fuga, de agir, de fazer algo. Mas agora imagine você sob o efeito de cortisol, 24 horas por dia, estressado, nervoso. Seja no seu lar, seja no seu trabalho, você vai estraçalhar seu corpo, né? Então, quando você ora, o cortisol reduz, com isso, estabiliza a pressão arterial, diminui o risco de doenças cardíacas. E isso tudo está ligado à longevidade. Menos cortisol, mais oração, menos cortisol, você vai ter aí, comprovado por ressonância magnética, tá? 10 anos a mais de longevidade. Tá bom? Deixa eu ler um detalhe aqui, ó. Em um mundo acelerado e ansioso, orar é como apertar o botão do reset da alma e do corpo. Orar é viver mais, orar é viver melhor. Pai, você tem isso de graça, de grátis, como diz as crianças. Você tem de grátis, as crianças falam assim. É só querer conversar com o treinador, está à sua disposição. Não precisa pagar caro, não precisa pagar nada, é gratuito. Tá? Nós já falamos aí de Bíblia, da ferramenta espiritual que está dentro aí, a Bíblia, comunhão com os irmãos, falamos de oração. Nós vamos falar o último tópico dentro da parte espiritual, que é a santidade. O próximo slide vai falar sobre santidade. Tem aqui um alerta para a gente, um olhar, uma distração apenas, podem arruinar a nossa vida e pelo resto da vida. A gente, como eu falei no começo, a Bíblia, ela traz exemplos bons e ruins na Bíblia, no livro, neste livro. Ela não quer esconder, passar pano, ela deixa claro para nós. Como exemplo, não erre. Aqui fulano errou, não erre também. A gente tem um exemplo bíblico de um homem segundo o coração de Deus. Um homem do qual Jesus é da linhagem de Davi. Um homem amado. Sim, Deus era louco de amor por Davi. Mas Davi teve um momento de distração. E o inimigo, ele encontra ocasião nas nossas distrações. Às vezes a gente está bom de Bíblia, lendo a Bíblia, a gente está em comunhão, está na célula, está no CTM, está orando, mas às vezes a gente dá uma escorregada e se distrai. Davi distraiu no momento dele de lazer, de descanso. Isso custou muito caro, né? 2 Samuel diz assim, 2 Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, como quem não quer nada. Isso é minha parte, tá? Eu que disse. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E essa mulher era muito formosa à vista. O fato de ele ter visto a mulher, podia ter visto. Ele enxergava. O problema foi que ele viu, que ele continuou olhando, né? E aí ele mandou chamar, perguntar quem era, né? Queria falar com ela. Então tudo começou num olhar, numa distração. E as consequências, né? Ele se relaciona com essa mulher se engravida. Então, uma gravidez indesejada, depois manda matar o marido dela, Urias, praticamente mandou matar, né? Ele desagradou a Deus. Depois, esse filho do adultério morre. Há conflitos e violência na família de Davi.
e ele perde um pouco aí da sua autoridade espiritual e moral. O que eu quero dizer com isso? Que não dá... Assim como o corredor, lá no começo, ele não pode negligenciar nada daqueles elementos para ele ser um corredor de elite, nós não podemos negligenciar nada. Eu estou bom de Bíblia, eu estou bom de comunhão, eu estou bom de oração. A gente tem que estar bom também de santidade. Tem que estar bom de quê, igreja? Santidade. Olha só, às vezes a gente fala assim, né, para os jovens: olha, cuidado com o celular. Nossa, que perigo esses jogos eletrônicos no celular, perigo para o jovem, a moça de marcar um encontro com o rapaz, que mais? Pornografia. O jovem tem que estar atento, a gente alerta, a gente lembra muito dos jovens. Mas será que é só o jovem que está correndo perigo na internet? Ou será que você, mamãe, você adulta, você papai, eu, Helenice, será também? Todos estamos correndo risco na internet? Então, a gente precisa tomar cuidado com o nosso momento de lazer. Pai, um alerta. Uma pessoa de 60 anos pode cair no conto de Satanás. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem de oração, de composição de tantos salmos, ele escorregou. Será que a gente aqui é melhor que Davi para não escorregar, dizer, o que a Bíblia diz? Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Pai, põe um bloqueio aí no seu celular, na sua pesquisa do computador, para você nem querer ver o que Deus não quer que você veja. Tá bom? Não é uma palavra de dureza, mas de alerta, que parece que o adulto não tem perigo, é só o jovem. Mentira de Satanás. A gente foi num congresso em Curitiba, o pastor pregando lá, 4.000 pessoas. Ele falou, era um congresso de cristãos. Quem tem problema aí com pornografia, vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Fiquei olhando, falei, não vai ninguém lá, congresso de cristão? Pois à frente foi umas 200 pessoas, homem e, que mais, pastor? Mulher. Tá? Fica a dica, cuidado com o seu momento de lazer. Davi escorregou feio, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a próximo pilar. A gente falou sobre saúde na próxima tela. Nós falamos sobre desempenho espiritual, tá? Vamos falar um pouquinho de desempenho emocional. Vamos ver se a ciência também tem uma ajuda para dar para a gente, esse desempenho emocional. Vamos lá. Você, pai, é um provedor da casa, é o líder espiritual, o provedor financeiro. Você tira da sua boca para dar para o seu filho, não é verdade? Está todo mundo com medo, às vezes, de uma situação, mas você também está com medo, mas você diz que está firme, não vai dar tudo certo. Você é a rocha da sua casa. Eu quero dizer que fortaleza, rocha, também precisa ser cuidado emocionalmente. Pode voltar a tela, que a gente vai ler isso depois. Isso. A gente precisa de cuidado, a gente precisa de muito cuidado. Por quê? Porque você hoje cuida do seu filho. Só que se você não cuidar da sua saúde emocional, física, espiritual também, mas agora nós estamos aqui falando de emocional, amanhã as pessoas que você está cuidando na sua casa vão precisar cuidar de você, porque você pode não estar bem. Então, não negligencie ajuda, peça ajuda do seu líder de célula, peça ajuda do pastor, peça ajuda de um irmão que está firme na fé, peça ajuda. Às vezes a ajuda precisa ser de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Mas não estou louco. Psiquiatra não é para gente louca, é para gente que entendeu que precisa de ajuda. Então, pai, não negligencie o cuidado com a sua saúde emocional. Não se estresse demais até o ponto de que a hora que você procurar ajuda, você já não tem mais condições de receber ajuda, porque já é tarde demais.
a Bíblia, ela dá uma instrução para a gente, ainda não, daqui a pouquinho, a próxima tela, ela nos dá um alerta. Para a gente ter uma saúde emocional, a gente precisa cuidar da nossa ansiedade, que arrebenta com a nossa vida. E a Bíblia vai falar de várias coisas, mas vai falar também dos nossos pensamentos, que podem arrebentar a nossa vida. Às vezes a gente nem é arrebentado por fora, a gente se auto-arrebenta por dentro, com o nível dos nossos pensamentos. A próxima tela, ela vai mostrar para a gente 2 versículos. Uma de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus está pronto. O melhor treinador do mundo está pronto para te ajudar na sua ansiedade. Sua igreja pode te ajudar, pode te oferecer, às vezes você está precisando de uma palavra, de uma direção, de uma oração. E esse versículo é meu, tá? É da Bíblia, você dá licença, porque este é meu, tá? Filipenses 4,8, que ele vai falar da qualidade dos pensamentos. Deus já sabia que você ia se sabotar pelos seus pensamentos, que seus pensamentos iam estraçalhar, se mal colocados, se mal pensados, e estraçalhar a sua vida emocional, também a sua vida física e espiritual, porque através dos pensamentos a gente pode pecar, fere a área espiritual, a gente pode ficar louco de tanto pensar, fere a sua área emocional, e pensamentos ruins vão afetar a sua área física, não tem jeito, tá? Das conversas silenciosas que você tem com você mesmo, ou vai te mandar para cima ou para baixo, são escolhas, né? Filipenses, ele vai falar muito dessa qualidade espiritual. Então ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, eu circulei as palavras, deixei em negrito, em maiúsculo, as palavras-chave. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se a gente der conta de pensar nas coisas verdadeiras, nobres, corretas, amáveis, puras, de boa fama, nossa saúde emocional, espiritual e física vão melhorar, com certeza. Fácil? Não. A gente fez, né, Marisa, um curso só sobre esse versículo. Só esse versículo deu um curso de setembro inteiro. O negócio difícil. Tem hora que eu tenho que ficar lá em casa, lutando. Nossa, eu ensinei tanto esse assunto, agora eu preciso dele, né? Quando a gente fala em saúde emocional, agora vamos para a ciência, para a próxima tela. A gente vai falar, não dá para falar de saúde emocional sem falar da dopamina. Hoje vocês vão aprender uns termos aí, tá bom? Vou falar de forma bem simplória, para ficar fácil de entender. Eu quero mostrar, o que é o meu objetivo? Mostrar que o que a Bíblia está dizendo em Filipenses não é coisa de evangeliquez. Isso se comprova pela ciência na prática, é isso que eu quero que você entenda. Vamos imaginar, quem é o pai eletricista aí? Era o Alex, né? Alex, veja se o meu raciocínio está certo. Quando o Alex vai colocar um fio, que vai sair lá do padrão de energia, sei lá, e vai vir para casa, e vai até chegar nessa caixa, esse fio geralmente é contínuo, né? Um fio que vem contínuo. Quanto menos corte ele tiver, melhor, certo? Um fio contínuo. Na nossa cabeça é um pouco diferente. O eletricista, que é o criador, ele fez diferente. A gente tem os neurônios, que são como fosse pegasse esse fio que o Alex está falando ali, cortasse ele aqui, cortasse aqui, deixasse um espacinho entre um fio e o outro. Cortasse, 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 cortasse. Neurônios. E entre um fio e outro, tem um espaço, vai ficar um espacinho, chama sinapse. Um espacinho ali. E para acontecer a ligação, para passar a energia do primeiro neurônio para o segundo, para dar o comando, né? O comando na nossa casa é para ligar a geladeira, a máquina de lavar, o liquidificador. O comando aqui é para a gente funcionar, para a gente andar, pensar, raciocinar, ser feliz, sei lá, espirrar, pular, para tudo. Aí, o que precisa acontecer? Eu vou falar da dopamina, não é só dopamina, claro. Esse neurônio, ele libera
essa substância química, dopamina, ali no buraquinho, na sinapse. Como se preenchesse, criasse uma ponte. E aí, beleza, tem dopamina no meio, então o neurônio já se ligou com o outro. Aí esse outro neurônio, que acabou de ser ligado pelo anterior, ele derrama dopamina naquele espacinho. E aí vai derramando, forma várias pontinhas. E aí a conexão sai de lá e chega aqui, certo? Entendido isso? Fácil ou difícil? Fácil, né? Beleza. Deixa eu ler para você a definição do que é a dopamina. A dopamina é uma substância química presente principalmente no cérebro e que atua como mensageiro, transmitindo um sinal entre um neurônio e outro. Ok. A dopamina, para ela ser liberada, ela precisa de algo para ela ser derramada nessa sinapse, nesse buraquinho. Olha o que ela precisa. Ela precisa de atividades prazerosas, precisa de que a gente se sinta motivado. Quando você se sente motivado, essa dopamina, ela é derramada na próxima conexão. Ela precisa de boas conversas, bons pensamentos, tudo que te dá prazer, bem-estar, motivação, faz com que libere a dopamina. A dopamina, ela tem uma coisa super interessante nela. Você precisa sentir sensações que te dão prazer, para que ela seja liberada, para que essa conexão te dê o que você está buscando, ser feliz. O fato de você pensar em algo, antecipar algo, vamos supor, eu penso assim, hoje estou, sei lá, tão cansado, mas minhas férias estão chegando. Que alívio, vou descansar, vou viajar. Só de pensar nas férias já não dá um alívio? Essa sensação faz liberar a dopamina, de pensar, antecipar algo gostoso. Me fala, na vida espiritual, algo que antecipa uma ação que vai acontecer. Isso se chama fé. Fé, ela traz à existência uma coisa boa que ainda não existe. Fé libera dopamina. Olha que incrível, não é? Vocês acham incrível isso? É demais, é lindo demais. Então, dopamina não é algo, ela é algo físico, ela não é espiritual, mas ela tem tudo a ver com espiritual e emocional, tudo. Então, como aumentar a dopamina? A gente tem aí na tela. Atividade física aumenta a dopamina, momentos de lazer, noites bem dormidas, alimentação adequada, fé, gratidão. Tudo isso faz com que o seu cérebro jogue dopamina nas sinapses e você seja muito mais feliz. Baixos níveis de dopamina podem ser responsáveis por ódio, raiva, rancor. Então, se você faz uma atividade física, pode tornar você uma pessoa menos rancorosa? Sim. Se você dorme bem, você pode ter uma pessoa com muito menos ódio no seu coração? Sim, por conta da dopamina. Tá? Próximo slide vai mostrar substâncias ao contrário da dopamina. Substâncias como adrenalina, noradrenalina, cortisol, que elas são responsáveis por emoções negativas. Aí você vai dizer, adrenalina é ruim, cortisol é ruim? Não. Ele foi criado por Deus para os alertas. O corredor, ele está correndo, ele precisa de adrenalina, ele não está aguentando mais correr, mas vai um passar na frente dele e vai ganhar a corrida, ele vai falar, não, vai liberar adrenalina agora, eu vou dar tudo de mim, ele não sabe de onde ele tira força. Esses elementos são ótimos, mas ninguém, como eu falei, ninguém consegue viver com isso o dia inteiro, como se estivesse na maratona para chegar na reta final. Isso causa em você o quê? Olha só, o que essas substâncias causam? Aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial. Então, essas substâncias, elas são derramadas em situações difíceis, como uma preservação da vida, vamos dizer assim, tá? Então, olha só, se você sente raiva, ódio, estressado, essas substâncias estão presentes. Se você sente raiva, o seu rim sente raiva também. O seu fígado também fica com raiva. A sua bexiga fica com raiva. Então,
Então, esse sentimento ele é derramado no seu corpo todo. O corpo inteiro sofre. E, próximo slide, para a gente acelerar, que o meu tempo está acabando. A parte do corpo mais afetada pelas emoções negativas são essas: o cérebro e o sistema imunológico. São as células que têm mais receptores para encaixar essas substâncias que eu falei agora há pouco. Tá? Então, o cérebro, se você não tomar conta do seu cérebro, ele vai explodir uma hora. Então, pais, tenha uma saúde mental boa. Por isso que eu falei, se precisa de ajuda, procure. E sistema imunológico. O sistema imunológico, ele é responsável por você não adoecer. E se você fica muito estressado, o tempo todo, cortisol, adrenalina, o tempo todo, lá no seu lar, um pé de guerra, não tem paz na sua casa, você é nervoso, briga no trânsito, seja lá o que for, vai afetar seu sistema imunológico. Sistema imunológico baixo causa o quê? Câncer, infecções, pneumonias, herpes. Você está sujeito a tudo quando você tem o sistema imunológico abalado, tá bom? Então, são as células que mais sofrem. Próxima tela, para a gente acelerar. Se você assiste 5 minutos de televisão sem ter uma reflexão sobre o que você está assistindo, você está assistindo aquela coisa sanguínea, o sangue, tipo aqueles programas policial, o sangue está derramando assim, enchendo a sua sala. Você chegou de um dia estressado, cansado do trabalho, é hora para a gente assistir programa de morte, de violência. Você acha que isso vai trazer saúde emocional para a sua vida? 5 minutos que você assiste de uma programação ruim afeta a sua imunidade em 5 horas. Basta você tá felizão da vida, alguém te dá uma notícia ruim, você não fica ruim o dia inteiro? Isso afeta seu sistema imunológico. Provérbios, ele fala para nós, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração é mente, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda a tua mente. Filipenses 4:8 na sua cabeça. E por último, para encerrar, cuidado com a sua saúde física. Você já está inscrito na corrida da vida, tá? Saúde física. Pai, se o seu filho espirra, você é tão bom pai, você fala, meu Deus, vamos levar esse menino para o UPA, ele não está bem. Não é assim quando é com o filho? E quando é com o pai? O colesterol está alto, a glicemia está alta, está não sei o que alto, o TSH, o não sei o que. Depois eu vou, agora não. Agora não. Lembra que eu falei atrás? Se você não cuidar da sua saúde, você cuida tanto dos seus filhos, se você não cuidar da sua saúde, daqui a pouco os seus filhos vão ter que cuidar de você. A minha mãe tinha um ditado que fala assim, uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. Já ouviram esse ditado? Gente, uma mãe, ela cria 10 filhos, ela dá conta, mas quando os nossos pais vão ficando velhos e doentes, vai 3, 4 irmãos, 5, mais ajudadora, mais não sei quem, e ainda não dão conta do idoso doente. Não é verdade isso que eu estou falando? Pais, cuidem da sua saúde. Não negligencie, principalmente os homens aí, exame da próstata. Né? Tem o de sangue e tem o de toque. Engraçado, nós mulheres, a gente vive na ginecologista que só Jesus na causa, que eu não vou nem falar. E os homens, não, eu sou homem. Por favor, né? Por favor. Deixa eu contar rapidinho para acabar aqui. Um rapaz que eu acompanho na internet, ele é coach, muito interessante os vídeos dele. Ele fala assim, contou um dia que ele foi na reunião de escola do filho dele. E chegou lá, depois da reunião, os filhos estavam presentes na reunião de pais, e na hora de ir embora o filho dele estava muito triste. E aí ele perguntou por quê. Ele falou, pai, eu estou muito triste porque de todos os pais que tinham lá na escola, você era o mais velho. E isso me faz pensar que eu vou ficar sem você. Assim, muito antes dos meus colegas, você vai morrer primeiro. Que tristeza. E aí ele ficou pensando, foi para casa, ficou pensando naquilo, falou, puxa vida, o que eu posso fazer de diferente?
Ele detestava atividade física. Aí ele foi para atividade física, cuidar da saúde, da alimentação, cuidar da vida dele, assim, da saúde plena dele. No ano seguinte, ele voltou para a reunião de pais. Ele era o pai mais saudável, com os músculos tudo definido que tinha na sala. Os outros pais eram mais novos, mas estava tudo molenga. E ele lá em pleno vigor. A musculação, a natação, o pilates, a corrida, não importa. Ele te rejuvenesce 10 anos, 20 anos. Faz você voltar 20 anos atrás. Quer viver bem, pai? Cuidar dos seus netos, brincar com seus netos. Cuide da sua saúde espiritual, em alto nível, emocional e física. Combinadíssimo? Estamos combinados? Vamos levantar, vamos orar? Pedindo a Deus saúde plena, boa alimentação, exercício físico, exercício ao ar livre, lazer com seus filhos, saúde emocional, que você seja um bom promotor da saúde emocional dentro da sua casa. Desliga a televisão dos programas sanguentos, sei lá como é que fala, sanguinários, sei lá. E vamos viver uma saúde plena. Combinado, Igreja Betel?